Bom dia, bom dia. Estamos nós aqui de novo no nosso Clube do Livro Expande Comigo, um propósito, que esse livro maravilhoso chamado As Leis Dinâmicas da Oração, aonde nós temos tido tanta consciência, tanta clareza, tantas orações de afirmação, de cura, de transformação, que tem sido assim maravilhoso para mim e para aquelas pessoas que estão aqui conectadas com a gente desde o primeiro dia. Então fica esse convite no Expande Comigo, um projeto de autoconhecimento, autodesenvolvimento, onde nós estamos ativando ferramentas para que nós possamos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia e sermos os nossos próprios tutores, os curadores das nossas próprias vidas, tomando autorresponsabilidade em tudo aquilo que precisa ser transformado, modificado, principalmente nos nossos pensamentos e nos nossos comportamentos. Fica comigo no Expande Comigo. Hoje nós vamos começar falando como viver um dia de cada vez de forma vitoriosa. Então, se suas orações têm ficado sem respostas, comece agora novamente a pedir a Deus, mas de uma forma diferente. Peça a Deus por compreensão, coragem e força para viver somente um dia de cada vez. Ore para ser capaz de enfrentar somente o dia presente e a experiência presente vitoriosamente. Pare de se esforçar e de se preocupar com as mudanças do amanhã. Peça a Deus sem hesitação para que Ele supra suas necessidades durante as próximas 24 horas. Pare de se preocupar com a próxima semana, mês ou ano. Dia a dia, peça pela ajuda de Deus para viver este momento vitoriosamente. À medida que você fizer isso, o milagre das orações respondidas se apresentará na sua vida como nunca. Deus sempre diz sim, as respostas virão. As bênçãos aparecerão à medida que você persistir na oração e sossegadamente crescer na resposta. Deixe seu entendimento de eternidade começar agora. Os benefícios adjacentes da oração. Se suas orações parecem estar demorando um certo período para serem respondidas, isto é uma indicação de que provavelmente existirão benefícios complementares acompanhados da resposta da sua oração. Quando suas orações fazem longas viagens, elas voltam carregadas com cargas contendo mais bênção. Isso significa que quando Deus mantém você esperando por uma resposta, Ele te dá generoso lucro pelo intervalo de tempo que você passou esperando. Uma vez, um jovem ficou muito doente. Sua mulher foi informada que não existia ajuda para o seu ponto de vista médico. Para aplicar ainda mais as coisas, ele era alcoólatra. Ontem a gente leu esse capítulo, que fala que ele precisou procurar um médico para fazer uso de algumas nutrições. Então, ontem nós falamos sobre como é importante nós cuidarmos do nosso corpo físico. Que o nosso corpo físico estar bem é a ferramenta básica para a gente expandir em todas as áreas da nossa vida. Falamos sobre como dormir melhor, como se alimentar melhor e que a gente precisa identificar quais são as doenças, as questões que estão presentes na nossa vida. Se você não estava aqui ontem, fica esse convite para você assistir essa leitura e as consciências que nós tivemos. Hoje nós vamos começar falando sobre outras técnicas comprovadas que podem trazer respostas às nossas orações. Quando você ora, você deve estar disposto a se esforçar por todos os envolvidos para serem beneficiados por sua oração. Como deseja ser beneficiado, você deve desejar bênçãos para você e para todos os seus amigos e todas as pessoas à sua volta. Então, que você possa dizer, este é o momento da realização divina, ela está completa, está feita e ela agora se manifesta em nome de Deus amoroso. E você pode dizer, a gente fala que a gratidão é a ferramenta que abre portas, a ferramenta que traz muitas transformações na nossa vida é a gratidão. Então, quando nós somos gratos, nós pedimos para que aquilo se multiplique cada vez mais nas nossas vidas. Então, obrigada a Deus pelas orações respondidas. E a partir disso, siga em frente e confie. Ouse observar o sábado ou o período de descanso para tentar manifestar os resultados. Conforme você faz isso, você descobrirá que o Senhor nunca diz não para aqueles que oram. Ao invés disso, a resposta vem no momento divino. Ontem nós falamos também
sobre a importância de manter um período de tempo nas orações, né? Falou aqui sobre uma pessoa que ficou por 3 dias meditando sobre uma determinada frase, pedindo uma determinada oração. E aí ele começou a ter a resposta. Por quê? Por que a gente precisa passar por um período de tempo? Imagina assim, ó. Quando nós estamos sobre forte emoção, sobre mente racional, sobre o controle, sobre a definição das coisas, nós vibramos uma certa energia. Então, para que essa energia possa expandir e chegar até nós, é necessário que a gente passe um período de tempo fazendo a expansão dessa energia. E hoje nós vamos começar falando sobre a oração do relaxamento. E o relaxar é a ferramenta principal de transformação daquilo que a gente deseja. É a gente sair do controle, da definição de como a gente quer que as coisas sejam. Então, relaxar é sair daquele espaço aonde eu quero fazer as coisas pela força do meu braço e começo a entregar, a demandar para o universo as coisas que eu escolho. Aquilo que vai vir para mim, que vai agregar para mim e para mais pessoas, que vai transformar a minha vida e o planeta Terra. Porque quando eu mudo, o mundo muda. Bom dia, Jaque. Pessoas que reclamam suas dificuldades de orar são pessoas que não conhecem a oração do relaxamento. Quando você pratica a oração do relaxamento, aprende como orar facilmente. Muita gente pensa que a oração que leva a resultados é somente a oposta à oração que é difícil. Assim como outras coisas, orar é algo fácil. Talvez você tenha ouvido a história sobre a garota católica que se apaixonou por um rapaz protestante e quis com ele casar. Uma vez que eles tinham religiões com diferentes fundamentos, a garota e sua mãe concordaram em orar sobre a situação. Uma semana após terem orado, o jovem passou pela igreja delas. Uma semana após terem orado, o jovem passou pela igreja delas. Isso foi encorajador. 2 semanas após a oração, ele não só passou, mas dessa vez ele orou para dentro da igreja. 3 semanas após, ele foi até lá, entrou e sentou. Na 4ª semana, à medida que a esperança delas se terem as orações respondidas estavam aumentando cada vez mais, ele ficou conversando com o padre delas. E na 5ª semana, ele anunciou que havia decidido passar para a igreja delas. Mas, suas orações para este rapaz trouxeram surpresas. A garota lamentou: "Mamãe, nós oramos tanto que agora ele quer ser um padre." A oração de relaxamento ajuda você a fazer exatamente isso. Orar facilmente. A oração de relaxamento ajuda você a se tornar mais aberto e receptivo às bênçãos. Ela ajuda porque seus objetivos na oração não são disputados sobre condições, mas são particularmente comungados com Deus, antecipando as grandiosidades que você gostaria de experimentar na sua vida. A oração de relaxamento tem efeitos definitivos ainda sobre o seu corpo. Experimentos mostram que aproximadamente 75% da dor que existe quando a pessoa está tensa e nervosa desaparecem quando ela relaxa. Um homem de negócios estava tenso, concentrado em um desesperado problema financeiro. Quando ele escreveu para a conselheira espiritual da sua organização, ela o aconselhou a dar aos seus problemas um toque de luz, explicando que dando um toque de luz ele estaria dando um toque de vida. Ele sugeriu que ele fizesse isso praticando a oração do relaxamento. À medida que ele aprendeu a orar facilmente, o tumulto na vida deste homem se acalmou e as soluções vieram. Quando parece ser as orações não são respondidas, se você analisar como orou, você deve descobrir que nunca relaxou. Você não percebeu o problema ou a condição que perturbou a sua oração. Você tentou orar de uma maneira tensa e superficial, se detendo particularmente na origem do problema. Sem perceber isso, você pode ter amarrado no problema. O que acontece? Quando nós ficamos focados numa coisa, aquilo que a gente foca expande. Então, se eu fico olhando para a limitação, para a situação, eu não consigo me abrir para mais possibilidades e eu fico mantendo aquilo em existência. Então, tudo que eu resisto e reajo, alinho e concordo, eu mantenho em existência. Vou repetir.
Tudo que eu resisto e reajo, alinho e concordo, eu mantenho em existência. Então, quais são as coisas que você está hoje resistindo e reagindo, que se você soltasse, que se você desprendesse, que você orasse por aquilo e falasse, eu vejo você e solto você agora e aceito você do jeito que você é e tá tudo bem. Quando você faz isso, você dá a possibilidade do outro transformar. Porque imagina, quando a gente foca em uma coisa, quando a gente tem uma mente solidificada em determinada situação, a gente está dando potência para aquilo. Por isso que a Bíblia fala, assim como imagina a sua alma, assim é. Porque quando eu tenho um ponto de vista, quando eu tenho principalmente um sentimento em relação a alguma coisa, eu tô vibrando naquilo. Então eu tô dando força para aquilo, sabe? Então eu estou mantendo aquilo em existência. Então quando eu começo a olhar para aquilo e respirar e soltar, né? E trabalhar o interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista. E você vai repetindo isso para qualquer ponto de vista, para qualquer situação que está te incomodando, você vai percebendo que essa região do seu peito, ela vai dissipando. Experimenta aí na onde você está agora e faz. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho ponto de vista. Olha só como a gente já muda a energia e eu já começo a bocejar. Por quê? Quando você começa a bocejar, lacrimejar, é porque você está elevando a sua frequência para um outro lugar. Então, seu corpo começa a dar aquele relaxamento e aí você começa a dar essas sensações do bocejo. Então, faz esse teste aí e me fala como que ficou pra você, ó. Aí, ó. Como pode melhorar o que mais possível? Emmett Fox uma vez explicou o seguinte no seu livreto The Mental Equivalent. O grande adversário da oração é a sensação de tensão. A tensão durante a oração é provavelmente a maior causa de fracasso. A mente sempre trabalha de forma ineficiente quando está tensa. Talvez você esteja levando muito a sério você mesmo, as outras pessoas e a vida em geral. Os místicos falam de ligação na separação. Na oração é bom separar você mesmo das pessoas, lugares e coisas por um momento. De outra forma, você se concentra muito. Quando isso acontece, suas atenções e forças espirituais fluem para fora e dissipam. Você pode ficar tenso, rígido e perder seu equilíbrio. Essa tensão pode se tornar um hábito, mas quando você deliberadamente pratica a separação e relaxa sua compreensão, suas forças espirituais são então reconectadas com a sua fonte. Você age em uma alta taxa de vibração e as bênçãos do universo então fluem para você. O ministro que é famoso em ajudar pessoas a desenvolver seus poderes de oração uma vez explicou: eu tenho tido muitos casos de pessoas que têm mentes fortes, poderosas e que têm alcançado um lugar no seu desenvolvimento espiritual em que pareceria ser impossível para elas terem suas orações respondidas. Um exame na consciência e nos hábitos de tais pessoas revelou que seu trabalho mental e espiritual era feito sobre estresse. Eles estavam invariavelmente nervosos ou tensos e raramente relaxados. Como resultado disso, a energia de desarmonia gerada por eles construía algo como uma parede de desarmonia ao redor delas mesmas, e então elas ficavam enclausuradas em uma concha invisível. Isso evitava a demonstração de muitas coisas que elas desejavam e pelas quais estavam trabalhando, deformando a percepção mental e espiritual. Conforme essa parede de desarmonia e pensamentos desformados foi sendo dissolvida, tudo aconteceu. Essas pessoas foram ensinadas a declarar afirmações de relaxamento e paz por respirarem profundamente. Para essas técnicas, sempre trouxeram resultados desejáveis. Em Axis, a gente usa uma ferramenta chamada Baixando Barreiras. O que a gente fala? Quando a gente está muito tenso, quando a gente tem muito sentimento, muita questão aqui dentro de nós, a gente cria ao nosso redor muros. É como se a gente delimitasse o nosso ser dentro de um aprisionamento de limitação. Então a gente fica preso no mais do mesmo. E aí a gente não consegue ver as possibilidades. Porque lembra que eu falei, os seus pensamentos criam a sua realidade, pensamentos conscientes e pensamentos inconscientes.
E muitas coisas que se manifestam na sua vida, 95% delas são inconscientes, moram lá no seu inconsciente, nas suas crenças limitantes, nos seus padrões repetitivos. Então, quando eu começo a baixar as minhas barreiras ou fazer afirmações, eu vou trazendo essas barreiras baixadas. Eu vou me abrindo para mais espaço. Eu vou saindo do sentimento e emoção. Esse exercício que nós fizemos agora, do tudo é oposto que parece ser, nada é oposto que parece ser, já mudou alguma coisa aqui. E quando eu começo, vai fazendo aí comigo, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando as barreiras, com seus olhos fechados, você visualiza um muro na sua frente, conforme você vai dando o comando, baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras. Você vai vendo esse muro entrando na terra e você pode ver um horizonte agora, coisa que você não via. E uma sensação de expansão toma conta de você. Pode ser que quando você olha para o horizonte você não veja nada, você veja somente um caminho amplo, um lugar expansivo, uma tela em branco. E é nesse lugar de uma tela em branco que existem várias possibilidades, infinitas possibilidades. Muitas possibilidades estão onde existe uma tela em branco. Então, esse lugar de tela em branco é o lugar onde você precisa construir a sua identidade, onde você precisa construir aquilo que é felicidade para você, aquilo que você deseja, que mais ninguém entende. Então, é nesse lugar que existem as possibilidades. Só de você derrubar as barreiras, você vai se abrindo para isso chegar a você com facilidade, alegria e glória. Relaxar é o primeiro passo na oração. A palavra relaxar significa se desprender, se libertar. Quando você pratica a oração de relaxamento, você aprende a desprender e libertar seus problemas, de modo que eles podem ser resolvidos. Você também pode aprender a desprender a sua mente e corpo para deixar que a atividade do Espírito Sagrado, o Espírito completo da bondade de Deus, trabalhe em, através e sobre e em torno de você. Quando você está relaxado, você ganha poder porque se torna um canal aberto receptivo para o poder do universo fluir através de você. Talvez você esteja pensando, mas este é o problema, eu não consigo relaxar, eu não consigo ficar solto. Você não se solta porque você não sabe como fazer isso. Nós ouvimos muito hoje em dia sobre o desejo de relaxar. As pessoas pagam centenas e milhares de dólares por drogas tranquilizantes, aulas de ginásticas, tratamentos psiquiátricos, por férias exóticas em lugares distantes. Todos se esforçam para relaxar. E o método mais simples para relaxar é aquele que não custa nada, além de um pouco de tempo e prática. É um método sobre o qual as pessoas geralmente não sabem nada e subestimam à primeira vista como sendo muito simples para funcionar, a oração do relaxamento. No entanto, esse método fornece toda a potência para a sua saúde e libera de todo o estresse nervoso, além de ser uma forma prazerosa de ser a oração respondida, quando praticado durante um período de tempo. Então eu repito, você não se solta porque você não sabe como fazer isso. Há uma forma de conseguir relaxar. À medida que você pratica a oração de relaxamento descrita aqui, você soltará cada vez mais. O relaxamento virá, primeiro na mente e depois no corpo. Você se preencherá com um poder maior que você próprio. Tanto que a tensão cessará. Os problemas serão resolvidos facilmente. Se tornará a palavra-chave de uma oração e de uma vida bem-sucedida. A oração de relaxamento deve ser o método inicial de oração, assim como o primeiro passo em todos os métodos de oração. Tem uma técnica que a gente trabalha no atendimento, que é as barras de Axis. As barras de Axis é uma ferramenta que trabalha 32 pontos que nós temos ao redor da nossa cabeça. E esses pontos é onde nós armazenamos todas as considerações, todas as conclusões que nós adquirimos ao longo da vida. Então, nós temos a barra do dinheiro, da alegria, da felicidade, da sexualidade, da forma e estrutura, da bondade, gratidão, paz e calma. A parte que trabalha a torradeira do envelhecimento, o que é, todos os pontos de vista sobre o que é envelhecer, sobre o que é morrer. E essa ferramenta, ela tem a função de liberar as crenças limitantes, que é o que a gente estava falando anteriormente. Então, essa técnica, ela libera de você todos os pontos de vista alicerçados, todas as crenças limitantes. E ela promove em você, no seu ser, um relaxamento profundo.
Então, nessa ferramenta, em uma hora, 45 minutos de técnica, você relaxa e você eleva a sua mente no estado meditativo de 2 horas e meia, uma meditação profunda de 2 horas e meia. Então, os benefícios da meditação profunda no nosso ser, elas são inúmeras. Ela melhora a nossa respiração, melhora nosso batimento cardíaco, melhora as nossas sinapses neurais, ela expande o nosso cérebro, né? Ela faz a expansão do nosso cérebro, expansão da nossa consciência, expande a nossa aura, né? O que é a nossa aura? Nosso campo energético ao redor do nosso ser. Então, é uma técnica maravilhosa. Então, talvez você que não está conseguindo parar para meditar, para fazer perguntas, para orar, para ver uma saída, fique esse convite, procura um practitioner mais perto de você, tenham suas barras corridas, que vocês vão perceber o como que essa ferramenta conecta você de uma forma especial com o seu divino. Eu tenho muitos relatos de muitas pessoas que não conseguiam orar, que não se sentiam dignas de orar, que percebiam que as suas orações não eram ouvidas, enfim, que tinham muitas situações e que trouxeram muitos relatos maravilhosos de um desenvolvimento, de uma intimidade com Deus, de se sentirem próximas do Pai, de sentirem um colo do Pai, depois que começaram a correr as suas barras, porque elas acessaram o seu ser, sua centelha divina que habita dentro de cada um de nós. Então é uma ferramenta assim que trouxe muitos benefícios para mim e que tem transformado muito a vida dos meus pacientes nos atendimentos presenciais. Então fica essa dica. E além das barras de Axis ser uma ferramenta para você receber, ela não é considerada uma terapia. Então não se preocupe que você vai ter que ir lá fazer uma terapia e ter que ficar falando da sua vida, dos seus problemas. Não, você só vai chegar lá, deitar na maca e ter os seus pontos corridos, né? Suas barras corridas. As barras corridas, elas são pontos, toques sutis, toques suaves, né? Em pontos da nossa cabeça por um período de tempo, que vai liberar as impressões eletromagnéticas. Uau! Então fica esse convite. E aí você também pode se tornar um praticante de barras de Axis. É um curso livre, não exige nenhum pré-requisito, não tem nenhuma exigência, né? É um curso livre, até crianças podem fazer. Crianças até 15 anos acompanhadas de um adulto pagante não pagam para fazer a classe. Então, como seria, né, agora no Dia das Crianças, você proporcionar isso para você, para sua casa, para sua família, de aprender uma ferramenta de expansão da consciência, de empoderamento, de trazer levezas e muitas possibilidades. Por que eu falo de empoderamento? Porque a barras, ela leva você em ondas cerebrais de alta performance. Ela faz você atingir em determinados momentos do processo ondas gama. Então, as ondas gamas é as ondas de alta performance, de uma mente de alta performance, uma mente de visão mais ampliada, de presença. É uma ferramenta muito, 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 muito interessante. Fica esse convite para você. Como se sintonizar com o poder do universo? A oração de relaxamento é realmente o método mais fácil de orar, porque na oração de relaxamento você faz aquilo que vem naturalmente, pela interiorização do corpo e da mente. Quando isso acontece, você então se direciona em uma grande corrente magnética ou cósmica do universo que pulsa através de todo o seu ser, bem como através de todo o universo constantemente. No entanto, até que você fique tranquilo, quieto e relaxado, você não perceberá essa corrente pulsante magnética, tremendamente vibratória e cheia de poder que deseja encher você e o seu mundo com seus benefícios. Não há limites para aquilo que você pode fazer através do relaxamento e da sintonização com essa corrente magnética que está dentro de você e em torno de você. Buda ensinou que através do uso dessa corrente, o homem poderia se tornar tão cheio de paz que nada poderia ferir novamente. Confúcio ensinou que pelo uso dessa força divina, o homem poderia falar palavras cruéis ou fazer atos cruéis contra o seu semelhante. Jó falou dessa corrente magnética como o espírito do homem. Jesus a descreveu como o reino de Deus dentro de nós. Paulo imaginou Cristo em você, a esperança da glória. Os cientistas modernos descrevem o fenômeno de diversas maneiras, como a energia elétrica, uma inteligência inata e uma vibração atômica de luz que preenche cada célula do ser humano. Os ocultistas têm descrito isso como uma luz branca do espírito. O homem e os sacerdotes tradicionais referem-se a ela como um espírito sagrado ou uma visão sagrada. Eu me conscientizei primeiramente dessa corrente magnética interior quando estive em um retiro espiritual há várias décadas.
Lá, nessa atmosfera cheia de paz e oração de relaxamento, essa corrente universal nasceu no meu corpo. A sua ativação dentro de mim quase me assustou. Pareceu especialmente forte nas primeiras mãos, e eu me lembro de ter levado meu braço direito para a posição superior como se eu fosse arremessada de um poço profundo, até uma alma mais esclarecida explicou o que estava acontecendo comigo. Desde então, como relatei no meu livro The Healing Secret of the Ages, essa corrente universal tem servido como um fluxo poderoso de cura através de mim, para meus leitores, nas palavras da verdade encontradas nas páginas dos meus livros. Sem levar em consideração o nome que você dá para ela, essa corrente magnética deve ser contatada e liberada através do relaxamento, através da prática da respiração profunda e relaxamento liberando da mente e do corpo. Você se direciona para essa corrente magnética que flui através, dentro e em torno de você. Através dessa prática regular, você pode se sintonizar com as mãos magnéticas do universo, a quais renovarão, inspirarão e elevarão sua mente, corpo e energia. Através da prática da oração de relaxamento, você se dirigirá cada vez mais em direção ao silêncio interior que você nunca havia conhecido antes. Nesse silêncio interior, você todo o poder, energia e orientação que você sempre necessitou ou desejou. Nesse silêncio interior, você receberá um maná espiritual do paraíso que suprirá todas as suas necessidades. Uma vez que você tenha provado desse silêncio espiritual paradisíaco e compartilhado desse maná, você nunca mais ficará satisfeito sem ele. Você ficará se sintonizando sempre em oração, para partilhar dessa comunhão paradisíaca, para saborear as doçuras de sua paz e também para experimentar seus benefícios terrestres, como melhoria da saúde, prosperidade e felicidade no seu mundo exterior. Como São Francisco de Assis, você deve ser tentado a se retirar para uma caverna para orar frequentemente e para ser superado pelas doçuras paradisíacas da oração. Eu comentei com vocês na terça-feira sobre a oração que eu fiz com as crianças aqui em casa. E como elas perceberam a energia nas mãozinhas dela. Eu quero que vocês comecem a perceber isso nas mãos de vocês também. Eu quero que vocês posicionem as mãos assim, ó, umas sobre as outras. Que vocês possam perceber a energia em vocês, através de vocês e em torno de vocês. Se vocês puderem fazer assim com as mãos, fecharem os seus olhos e se concentrarem nela. Respira profundamente por algumas vezes. Vocês vão perceber que as mãos de vocês, elas pulsam como um ímã, assim, para cima e para baixo. Ou que elas fazem uma ondinha assim, ó, como se tivesse um ventinho rodando na mão de vocês. Ou algumas pessoas sentem como se a mão esquentasse bastante e grudasse uma na outra. Mesmo elas estando distante, é como se uma força puxasse uma mão para a outra. E você vai perceber que em volta do seu corpo também faz um vórtice, como um redemoinho, que balança o seu corpo de um lado para o outro, ou para frente e para trás. Se você parar por um tempo, por um momento, você vai perceber essa energia. Para você que está fazendo, depois comenta aqui comigo como que foi a sensação, se você sentiu as suas mãos esquentando, se você sentiu as suas mãos pulsando, ou se você sentiu as suas mãos girando, ou se você sentiu as suas mãos formigando, como teve a sensação no seu corpo. Fala pra mim se vocês que estão aqui na live também estão bocejando muito também, se estão percebendo alguma outra coisa. Expande, 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 expande. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. A oração no corpo. A importância de incluir o corpo na oração não pode ser mais enfática. Você deve orar no corpo, ao invés de se esforçar para alcançar a sua saída dele na oração. O corpo é a terceira parte da Trindade integrada pelo Espírito e pela alma. O corpo é o templo sagrado da morada de Deus e deve ser incluído no desenvolvimento da sua oração. Somente
Quando o homem é capaz de orar no seu corpo, proporcionando relaxamento e se tornando um instrumento da vida corrente universal, suas orações podem ter poder e podem ser respondidas. Qualquer método de oração que passe pelo corpo também passa pelo caminho das orações respondidas. Não só na hora de fazer a oração, mas também no decorrer do seu dia a dia, diga ao seu corpo frequentemente: relaxe, libere, deixe Deus entrar. Relaxe, libere, deixe Deus entrar. Relaxe, libere e deixe Deus entrar. Relaxe, libere e deixe Deus entrar. De qualquer forma, não deixe que os atos informais de oração tomem conta dos atos formais. Algumas vezes as pessoas dizem: eu não tenho tempo para orar formalmente. Uma vez que Deus é onipotente, eu posso orar silenciosamente à medida que eu trabalho e vivo. Tal engano soa como uma desculpa barata para si mesmo em relação a uma das maiores experiências da vida, o ato de orar formalmente. Sua primeira obrigação em orar é abençoar o seu corpo e o ajudar a relaxar. Algumas vezes a mente fica tão nervosa sobre o que deseja fazer que tenta negligenciar o corpo. A mente é tão inclinada a se expandir, especialmente quando alguém está orando, que o corpo é negligenciado a sofrer. A dor e o sofrimento podem significar um puxão de orelhas da mente de volta ao corpo. Frequentemente, a dor começa do lado de dentro e sempre vem desaparecendo como se fosse uma recompensa em cada parte do corpo que relaxa e libera. Ontem eu até fiz um vídeo a respeito disso, né? Que quando nós desprendemos crenças, padrões, traumas do nosso corpo, ele tende a responder de alguma forma, ele tende a sentir algum tipo de dor, porque é como se fosse uma resistência de algo que estava ali parado, né? Então, lembra que eu comentei com vocês que as nossas emoções, que os nossos sentimentos, eles impactam algumas determinadas áreas do nosso corpo e que está relacionado a algum tipo de padrão? Então, quando a gente faz algum processo de oração, você vai sentir dores aqui nos ombros, dores na lombar, né? Dores de cabeça, vômito, mal-estar. Depende das pessoas, elas têm vários tipos de manifestações, que a gente chama de cartaz. O corpo é como uma criança, ele necessita constantemente de oração e atenção. Quando você tenta ordenar e forçar o corpo a fazer o que você quer, ele produz tensão e dor. Mas o ato de orar e as bênçãos causadas por este ato fazem com que ele relaxe e coopere. Seu corpo precisa de sua atenção, de seu amor e aguarda suas instruções mentais. Ofereça pensamentos de amor e de atenção para o seu maravilhoso templo corporal. Ele é precioso para você. Seu corpo é um instrumento da mente ao qual permite que você viva nesse plano terrestre. Você precisa deixar que o Espírito de Deus guie sua mente e organize para fazer um trabalho perfeito no seu corpo. Pare de crucificar o seu corpo e comece a ressuscitá-lo como um instrumento de sua divindade. Para esse propósito, declare frequentemente: eu estou calmo, sereno e relaxado. Eu estou calmo, sereno e relaxado. Eu estou calmo, sereno e relaxado. À medida que você relaxa o corpo mais e mais, adquirindo o controle dele, você estará então mais apto a se tornar menos consciente dele durante a oração. E para se aprofundar mais sua consciência nos níveis mais avançados de oração do silêncio e da percepção, a oração de relaxamento interioriza todos os outros métodos e tipos de oração e deve sempre ser a primeira. À medida em que você desenvolve seus poderes de oração, você deve retornar para a oração de relaxamento. Ela é o começo de tudo, é o método mais avançado de oração. O primeiro passo para a oração de relaxamento é fale com o seu corpo e com a sua mente. Voltando aqui à parte do corpo, né? Ontem eu fiz um atendimento e eu tô com uma paciente que ela tá com problema nos olhos, né? Ela tá com os problemas de estrabismo e ela tem um alto grau de visão, né? De dificuldade na visão. E ela tem essa dificuldade desde a infância. Ela já fez uma cirurgia e agora está tendo algumas questões que precisam ser trabalhadas. E isso incomoda muito ela, isso deixa ela muito triste, né? Então eu não sei qual que é a situação que você passa no seu dia a dia, na sua vida, que você vem lutando há muito tempo e que você já se vê sem esperança e que aquilo está te causando muita dor e sofrimento. Só que eu trouxe a consciência para ela assim, por mais que ela tenha a dificuldade
né? Ela ainda com óculos, ela consegue ter a visão. Ainda com a questão do estrabismo, ela consegue ver. E existem possibilidades de melhorar isso, né? Como seria se ela não pudesse nem enxergar? Como será que nós seríamos gratas ao poder enxergar? Eu falo que a gente sempre tem algo para aprender com as coisas que acontecem na nossa vida. Não é o porquê, é o para quê. Quando a gente vai para esse espaço, para quê, né? E outra coisa que me veio de consciência essa semana, eu tava conversando fui pro instituto na quarta-feira, na verdade, e a Juliana, que fez a live comigo esses dias, tinha feito a quimioterapia, e ela chegou lá bem abatidinha, sabe, porque o dia que toma a quimio, nos 3 primeiros dias, ela fica bem debilitada, e ela foi pro instituto sozinha, mesmo estando com o mal-estar da quimio e tal, ela pegou o carro e foi, chegou lá toda feliz, fez a acupuntura lá para receber lá a liberação, porque ela se sente muito bem quando ela faz a acupuntura, e ela ficou lá com a gente, sempre animada, sempre conversando. E isso sim, eu olho para ela e falo, meu Deus, que força, que inspiração. Porque às vezes tem dia que a gente tá com uma dor de cabeça, a gente chuta o cachorro, grita com a criança, faz cara feia para todo mundo. Eu tô falando por mim, gente, eu tô falando por mim, porque quando eu não tô muito bem, eu quero silêncio, eu não quero ver ninguém, eu acabo sendo agressiva, sabe, estúpida. E ver ela passando por essa situação tão cheia de vida me traz tantas consciências. O como a gente pode ser mais feliz e grato hoje. O quanto você tem vibrado na escassez, olhado para aquilo que te falta ao invés de ser grato pelaquilo que você tem. A gratidão, ela abre a porta das infinitas possibilidades. Quanto mais eu agradeço, mais eu cresço. Quanto mais eu peço como pode melhorar, mais aquilo se torna melhor. Então, que nós possamos hoje começar a colocar a gratidão na nossa vida. Eu te agradeço, corpo, agradeço você por me sustentar, corpo. Eu agradeço você, corpo, por ser esse instrumento de criação. Corpo, como posso ser mais feliz e grata por você? Como você pode se acolher, abraçar o seu corpo e falar, corpo, eu te amo. Corpo, eu sinto muito. Corpo, me perdoa. Corpo, eu sou grata. E você pode lá. E você pode ir fazendo isso com o seu corpo. O que mais é possível? Como eu posso te nutrir? Como eu posso te honrar? Corpo, me perdoa por todas as vezes que eu te invalidei. Me perdoa, corpo, por todas as vezes que eu te diminuí. Corpo, me perdoa por todas as vezes que eu te julguei. Essa semana na live eu falei, né, sobre o eu sou. Todas as vezes que você fala o eu sou linda, eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou amada. Você está declarando que Deus em você, que a divindade em você é tudo isso. Agora, quando você se maldiz, quando você fala, eu sou burra, eu sou feia, eu sou incapaz, né? Você tá maldizendo o Deus que habita dentro de você, porque Ele te criou à sua imagem e semelhança. Então, todos os dons, todas as capacidades que Deus tem de onipresença, onipotência, onisciência, Ele também deu a nós. E que nós precisamos aprender a ativar esse poder que Deus deu para nós, através do relaxamento, através da oração, através do estado de presença, através da gratidão, através da liberação dos nossos pontos de vista alicerçados, das nossas crenças. Quando a Bíblia fala sobre nascer de novo, nascer da água e do Espírito, o que é o nascer de novo, né? Nas terapias, o elemento água, quando nós trabalhamos a questão do elemento água, ele representa as nossas emoções. Então, o que são as nossas emoções? As nossas emoções, ela tem origem nos nossos pensamentos. Então, pensamentos conscientes, pensamentos inconscientes geram emoções que criam a realidade. Então, quando fala nascer da água e nascer do Espírito, é mudar toda essa má água, mudar todas essas emoções, se desprender de tudo isso que você está carregando na sua natureza humana e nascer do Espírito.
O que é nascer do Espírito? É sair da sua natureza humana, da sua racionalidade, daquilo que você definiu e ir para a sua centelha divina que habita dentro de você, acessando o seu eu superior, acessando essa consciência divina que habita dentro de você. E para você acessar isso, você precisa silenciar a sua mente racional. E esses processos do relaxamento, da oração, das barras, ele leva você a esse estado de ir mais profundo em você. E é importante a gente retirar um tempo para isso. Eu falo que muitas pessoas, quando elas vêm para o atendimento, elas vêm para correr barras, elas vêm para um atendimento de psicoenergético, um processo corporal, é o momento dela se retirar, porque ela deita ali e ela fica ali quietinha, só para receber. E ali elas vão tendo tantas consciências, elas vão acessando tantas ideias, elas têm um momento de parar ali, e muitas saem dali assim, tipo, nossa, como eu não olhei isso antes. Esses dias atrás eu atendi uma moça, ela é enfermeira, e ela trabalhava em 2 hospitais, e ela estava extremamente esgotada, cansada. E ela vinha orando para Deus mudar essa situação, para Deus mudar a vida dela, para Deus mudar a situação dela, que ela não aguentava mais, que ela estava muito cansada. E um determinado dia ela chegou no trabalho e ela foi dispensada, ela foi mandada embora. E ela chegou lá muito triste, né, assim, desamparada. Enfim, para quem é mãe solteira, que tem aí filho para criar e que depende totalmente da renda da casa, é única e exclusiva dela, não tem rede de apoio, sabe do que eu tô falando, do desespero de uma mulher que perde esse emprego. E aí ela chegou, aí ela fez a acupuntura, a Andréia fez a acupuntura nela, e depois eu fui correr as barras dela. E aí, correndo as barras dela, tal, depois a gente começou a conversar, e aí quando ela sentou, ela falou assim, meu Deus, fui eu que pedi por isso. E aí ela começou a agradecer e a confiar que Deus vai abrir outras possibilidades para ela. Então, muitas vezes, quando uma situação vem na nossa vida, algo acontece, a gente entra no julgamento que aquilo é errado. A gente está sempre indo para as dualidades, o certo, o errado, o bom, o mal, o feio, o justo, o injusto. Quando a gente pede algo para o universo, quando a gente pede algo para Deus, ele não tem julgamento de como isso vai aparecer para nós, ele simplesmente vai manifestar isso na nossa vida. E talvez existem situações que talvez você não esteja entendendo agora o que aconteceu. Talvez você não tenha tido a clareza daquilo que você pediu e não entenda o porquê determinadas coisas estão acontecendo. Mas entenda que em todas elas existe um propósito, existe um para quê. Entende? Então não existe fracasso ou insucesso, existe ignorância de algum conhecimento. Então que conhecimentos eu preciso adquirir para levar isso para um estado mais grandioso? Eu estou fazendo um curso que chama Relacionamentos Inabaláveis, que depois a gente vai criar um workshop, eu vou trazer várias coisas para vocês. Mas uma das coisas que a gente sempre fala é: escolhas criam infinitas possibilidades. Então, o que é uma escolha cria infinitas possibilidades? Vamos imaginar que eu estou num casamento. E o meu casamento não está funcionando muito bem. Então, o que significa? Que aquilo que eu estou praticando no meu relacionamento não está funcionando. E eu preciso fazer o quê? Eu preciso criar outra forma de vida. Então, eu tenho que perguntar o que mais eu posso acrescentar aqui que atualizaria uma nova realidade imediatamente. Então, o que eu não estou fazendo que se eu fizesse, isso expandiria? Ontem, na verdade, eu recebi uma ligação, acho que eu não falei isso com vocês porque foi depois da live. Recebi uma ligação de uma cliente que eu fiz a mesa angelical das 4 prosperidades para ela. E ela estava tendo um problema no trabalho para atingir uma meta. E ela falava que essa meta dela, dos outros vendedores, a meta dela era 30% maior do que os vendedores tinham. E mesmo assim, ela vinha conseguindo atingir as metas nos meses anteriores, né? Nos fechamentos anteriores. E aí a gente fez a mesa, e aí durante o atendimento veio a consciência de que ela tinha que se posicionar em relação a isso, a falar, né, que ela se sentia... enfim, que ela tinha que se posicionar em relação aos pensamentos que ela tinha, e que muitas vezes, por ela ter uma meta maior, ela acreditava que ela tinha que suprir aquilo, né? Era como se, tipo, não, porque eu sou melhor, porque eu sou boa, então por isso que eles deram isso, porque eles acreditam em mim. E quantas vezes a gente está sendo abusado e a gente não está percebendo?
Então, só existe o abusador se existe o abusado. Então, a partir do momento que você se posiciona, não existe mais o abusador. E aí, o que aconteceu? Ela fez o fechamento, ela conseguiu atingir a meta, a gente fez a mesa. Na mesa, apareceu que ela tinha que resgatar alguns comportamentos que ela fazia anteriormente, que ela não vinha fazendo mais, para que ela atingisse o objetivo. Aí, então, a mesa foi feita uma semana antes, e aí essa semana antes ela começou a fazer o movimento do que ela fazia, e aí aquilo que estava faltando, ela conseguiu expandir. Então, é interessante a gente ter ferramentas que trazem a consciência para nós do que precisa ser melhorado, o que está faltando, né, para onde eu tenho que ir. Então, ela colocou em prática tudo que nós conversamos, e uma das coisas que aconteceu depois desse processo, e ela comentou que ela se sentia cobrada demasiadamente em relação aos outros profissionais, ela teve a meta dela reduzida, né? Existiu ali uma reavaliação da empresa em relação àquilo que a empresa estava cobrando dela. E por que eu tô falando essa história? Porque ela confiou, ela fez o que se requer, ela cumpriu, ela atingiu aquilo que foi determinado para ela, mas ela também se posicionou, olha, isso está sendo demais para mim, né? Isso está sendo além daquilo que é o dar e o receber, né? O equilíbrio. Imagina que tem que ter o equilíbrio. Então, a gente precisa olhar para isso. E então, a gente conversou e foi muito legal essa consciência que veio. E aí, nos relacionamentos também funcionam assim. Então, muitas vezes você está sendo abusada no seu relacionamento porque você não se posiciona. Só existe o abusador se existe o abusado. Então, a partir do momento que você se posicionar para as pessoas, olha, eu não gosto que você fale assim comigo, porque quando você fala assim comigo, eu me sinto assim, 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 assado. Não é para ir para o julgamento das pessoas, da acusação. Você está errado em falar assim comigo. Não é sobre isso. É sobre trazer a consciência para a pessoa de como você se sente quando ela fala dessa forma com você. Fulano, quando você faz essa cara para mim, tipo, eu sou muito expressiva, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu sou muito expressiva. Então, a minha cara fala por si só. Então, quando você perceber uma cara em mim, né, tipo, essa cara, tipo, ela pode representar muitas coisas, tipo, tô impressionada, tô te julgando, tô tipo, que crazy, nada a ver. Mas é o meu ponto de vista. E aí você se sente o quê? Fulana, o que é essa cara? Você tá me julgando? Você tá me diminuindo? O que é? O que você tá querendo dizer com essa cara? Que cara foi essa que você fez pra mim? Ah, nada, fiquei surpresa. Nossa, nunca imaginei que você pensasse assim, eu nunca imaginei que você tal, né? E aí você tem um espaço de falar, ah, tá, porque quando você fez essa cara pra mim, eu me senti invalidada, eu me senti julgada. E a pessoa fala, não, nada a ver, não, imagina, só achei interessante, nunca tinha parado pra pensar por esse ponto de vista. Então, quantas vezes a gente vai entrando numa situação e às vezes é só o ponto de vista do outro? Por que eu tô falando isso? Porque nós precisamos também avaliar quantas das nossas reações, elas estão relacionadas às nossas dores, a nossa baixa estima, a nossa não confiança, aos nossas sombras que estão dentro de nós e que nós projetamos nos outros aquilo que nós sentimos. Então, é sempre também perguntar o que está certo sobre mim que eu estou percebendo. Por que essa atitude dele está me congelando tanto, está me paralisando tanto? Por que eu estou dando tanta significância para aquilo que ele está fazendo? E isso está doendo em mim, porque porque sinto. Então, eu também preciso avaliar o porquê que eu estou assim, tão machucada, tão vulnerável ao que o outro está fazendo. Então, fica essa dica para vocês aí reavaliarem e que vocês possam perguntar e também se posicionar em determinadas situações. Olha, na nossa relação, porque o relacionamento, né, vamos falar de relacionamento, na empresa ou no casamento ou em qualquer tipo de relação de amizade, ela precisa ter o dar e o receber. Porque quando eu dou demais e eu sinto que eu não tô recebendo, vai ter uma separação, porque não tá em equilíbrio. E uma das leis do amor, as três ordens do amor é equilíbrio, hierarquia e pertencimento. Então, o que significa isso? Né? Que a gente precisa respeitar as ordens. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Todos pertencem. Quem chegou primeiro tem maior importância. E o dar e receber. Eu dou e recebo.
Eu dou e recebo. Imagina um relacionamento aonde o outro toma e você só dá. Vai chegar uma hora que você vai começar a adoecer, que você vai começar a desenvolver uma depressão, que você vai começar a desenvolver uma ansiedade, que você vai começar a desenvolver um monte de briga, de situação. Por quê? Porque você só está sentindo que você está sendo tomada. Seja qualquer relacionamento, qualquer situação que você sinta que você está sendo tomada, vai existir uma separação, vai existir uma destruição desse lugar. Então observe em todos os lugares, em todas as relações, seja ela entre amigos, seja ela na empresa, seja ela em qualquer lugar onde você está sentindo que você está sendo tomado. Tem diferença entre onde você dá e onde você é tomado, tá, gente? O que é você é tomado? É quando alguém exige de você algo porque ele acha que ele tem o direito daquilo. Vou dar um exemplo, tá? A mulher, quando namora o marido sem vontade. É isso, ela está sendo tomada. E se ela continuar sendo tomada por muito tempo, ela vai desenvolver uma doença nos seus órgãos, nos seus aparelhos reprodutores. E até mesmo uma depressão. Um problema de baixa estima, porque ela está sendo tomada. E essa mulher, ela precisa também ser nutrida, ser regada, sabe? E aí tem um monte de conjunto de situações no relacionamento para essa mulher ser regada. Então você precisa se posicionar. O que está faltando? Como você gostaria de ser nutrida? O que você precisa para essa nutrição? Para que você possa ser preenchida e restaurar essa relação antes que ela acabe de vez. Porque ontem eu falei sobre essa questão do adultério, né? O adultério, ele não começa só quando você tem uma outra terceira pessoa na sua vida. Ele começa quando você também começa a negligenciar e a ocultar as verdades da relação. Porque uma das leis dinâmicas, né, uma das leis divinas é a lei da verdade. Então, sempre ser verdadeiro em todas as situações. Então, quando essa minha cliente foi verdadeira de como ela se sentia, de como ela gostaria que fosse, ela trouxe para os seus supervisores, ela trouxe para os seus gerentes. E aí eles fizeram uma avaliação daquilo que seria um equilíbrio entre o dar e o receber. Olha, fulana, nós damos isso para você e você entrega isso para nós. Então existe um equilíbrio da troca. E aí eles se equilibraram novamente. Eles trouxeram o equilíbrio novamente para a relação do dar e o receber. Deu para entender? Porque a cliente, né, a minha cliente, no caso, a prestadora de serviço para a empresa, ela estava percebendo que ela estava entregando demais e recebendo de menos. Né? Na verdade, nem recebendo de menos, mas ela estava se sentindo injustiçada, porque existiam funcionários que estavam abaixo delas, mais recentes na empresa, que estavam ganhando mais que ela. Mas por que eles estavam ganhando mais que ela? Porque a meta deles era diferente da dela. Então, se a meta deles era diferente da dela, a premiação, quando você atinge o 100%, era diferente da dela, que tinha que atingir um valor maior. Então, imagina você tendo uma meta 30% maior do que uma outra pessoa e vocês ganhando a mesma coisa. Como seria isso? Aí a gente está desrespeitando uma lei de hierarquia e precisa ter hierarquia dentro de uma empresa. Ela chegou primeiro, ela é mais tempo de casa, então ela tem que ganhar mais, porque ela entrega mais. Então, se ela entrega 30% a mais, ela também tem que receber 30% a mais. Vocês estão entendendo sobre o dar e receber? O equilíbrio de troca? Deu para entender? Isso no relacionamento também, tá? No caso, eu sou casada. Ah, tá, mas eu tive um filho. Mas quem chegou primeiro? Marido. Depois o filho. O filho, que é mais novinho, ele requer a sua maior atenção. Mas o marido veio primeiro. Então, quem que tem que ser nutrido primeiro? Quem que tem a melhor atenção primeiro? Tá dando para entender? E assim nas amizades. Assim, tudo que a gente vai fazer tem que ter o equilíbrio. Tem que respeitar as 3 leis do amor para que as coisas fluam. Então, fica com essa chave hoje para vocês. Relaxar e liberar. Trazer o equilíbrio para a vida de vocês. Ser verdadeiros em tudo que vocês forem fazerem. E tirar esse tempo para vocês de solitude, de uma oração mais formal, tá bom? E saibam
que vocês não estão sozinhos, que se vocês precisarem, estou aqui, só me chamar no direct, estou à disposição para a gente trabalhar, liberar. Olha como dissipou, né? Tava uma energia bem densa. Não sei se quem chegou, quem tá aqui desde o primeiro, nossa, eu tava abrindo muita boca. E depois que eu comecei a trazer as consciências e facilitar, isso ficou leve, pra mim ficou super leve. Espero que vocês também tenham percebido aí mudança no campo de vocês, na vida de vocês, na mente de vocês. E que tenha trazido chavinhas daquilo que se requer. De quais são as infinitas possibilidades que estão disponíveis, que vocês ainda não identificaram que estão disponíveis. E sempre deem o comando para sua mente. Eu estou no comando agora. Vocês estão no comando da sua mente. Vocês quem? O seu ser infinito. Dê o comando para sua mente agora. Você vai falar, né? Quais foram as afirmações que a gente trabalhou hoje? Vou repetir aqui pra gente encerrar, né? Então, a primeira afirmação que a gente fez hoje foi... Vamos achar aqui, deve estar mais para trás. Quem fez o exercício da energia, de perceber a energia? Vocês fizeram exercício comigo da energia, de sentir a energia na mão? Quem percebeu, como foi, como vocês perceberam a energia na mão de vocês? Comenta aqui pra mim. Então, as afirmações foram: relaxe, libere, deixe Deus entrar. Eu estou calmo, sereno e relaxado. Eu agora relaxo e libero. Eu agora relaxo e libero todas as tensões, estresse e nervosismo. Eu agora estou relaxado, corpo e mente. Eu agora relaxo e me libero. Eu agora relaxo e me libero de todas as tensões, estresse e nervosismo. Eu estou agora relaxado em corpo e mente. Sim, eu relaxo e me libero. Relaxo e libero e deixo Deus agir. Fico tranquilo e sei que eu sou Deus. Deus está afirmando para você: fique tranquilo e saiba que eu sou Deus. Fique tranquilo e saiba que eu sou Deus, que estou trabalhando nessa situação. Fique tranquilo e saiba que eu sou Deus, a virtude suprema, trabalhando nessa situação agora. Fique tranquilo e saiba que eu sou Deus, trabalhando nessa situação. Eu me relaxo corpo e mente e sinto a paz de Deus e eu descanso em sua adorável presença. Eu estou livre de tensões, estresse e nervosismo e eu me rendo inteiramente a Deus e eu estou em paz mental e corporal do topo da minha cabeça até a sola dos meus pés e eu me sinto relaxada e eu estou calma, serena e relaxada. E eu sinto a paz de Deus preenchendo o meu corpo e a minha mente e eu descanso na bondade de Deus. Eu solto e liberto. Eu deixo você ir. Eu deixo Deus curar você ao seu modo e eu liberto você agora para a solução perfeita. Então, foram essas afirmações que nós fizemos hoje. Gratidão mais uma vez por estar aqui comigo nesta live. Mais uma vez, a gente aqui juntinho, expandindo juntos. A Rô tá falando pra mim que ela sentiu o interior muito quente. Ela fez o exercício das mãos e sentiu o interior muito quente. Conseguiu sentir o ventinho em volta do corpo, sentiu o corpo balançando de um lado para o outro, conseguiu perceber essas sensações? E é isso então, meninas. Gratidão, Su, Rô, Ana, Jaque, Dri. Deus abençoe vocês. Que amanhã é sábado. Sábado e domingo nós não temos o Clube do Livro. Para quem não viu, aproveita o sábado e domingo para colocar a leitura em ordem, anotar as informações que vocês vieram. Gente, uma dica para vocês: sempre venham para uma live, sempre venham para um momento como esse, com papel e caneta. Sempre venha e anote, sabe, as palavras-chave. Talvez você não consiga anotar tudo que eu fale, mas sabe as palavras-chave que foram fazendo sentido para você? Vai criando uma árvore de consciência, sabe? E depois você vai ligando uma coisa com a outra.
E aí você, depois que você terminar essa live, as palavras-chave que você escreveu, você vai lá na frente dessas palavras e coloca qual foi a consciência, qual foi o momento que acessou quando você viu aquela palavra, o que aquilo trouxe para você de informação. Porque é assim que nós vamos desenredando os mistérios da nossa alma, é assim que nós vamos liberando, purificando e resignificando o nosso sistema. Porque a reprogramação mental, ela é ativada a partir dos 5 sentidos. Então, quando eu coloco lá, né, o sinestésico, quando eu começo a escrever, eu coloco praticamente todos os meus sentidos ali. Eu coloco a minha mente, a minha visão e a minha grafia, né, o meu tato ali, colocando a minha energia naquelas palavras. Então comecem a trazer papel e caneta para a live e comecem a anotar, comecem a escrever, né? Durante o período de pandemia, eu aprendi muito assistindo live. Eu assisti as lives ao vivo e depois eu assisti as lives novamente, e muitas lives eu assistia em inglês, né, que o Dr. Dan Heer, que é o fundador e o Dr. Gary Douglas, que são os mentores do Access, eles em inglês. Então eu assistia as lives com tradução, as que não tinham tradução eu assistia com legenda, e depois eu assistia copiando a legenda. Eu colocava na tradução e copiava a legenda, e depois eu lia aquilo que eu tinha assistido. Então, às vezes, é mais importante você assistir um excelente conteúdo várias vezes do que se encher de muitos conteúdos, sabe? Então, é ler, atender, aplicar algo com profundidade para você manifestar isso com inteireza de espírito, com fortalecimento naquilo no seu ser. É igual eu tô falando para vocês, esse livro, para mim, eu já li ele 3 vezes. Né? A terceira vez que eu estou lendo ele, e cada vez que eu leio é uma consciência, é uma informação nova que vem, e isso é maravilhoso. Eu tenho seguido muito o Pablo Marçal, e ontem ele falando, né, o quanto que às vezes as pessoas procuram ele para pedir ajuda, tal, e ele fala, gente, eu vou ajudar, eu estou aqui, eu posso ajudar vocês. Mas desde quando eu conheci a ferramenta de Access, o lema de Access é empoderando as pessoas a saberem que sabem. Então, o que é o empoderando as pessoas a saberem que sabem? Você é a chave, você é o cadeado que abre e fecha todas as portas. A vida que você quer criar, só você sabe. Não adianta você querer fazer o que eu faço, porque essa chave e esse cadeado diz respeito a mim. Você precisa abrir e fechar os cadeados e abrir as chaves da sua vida, da sua mente, das suas limitações. Então, quando eu fico aqui só me alimentando, pegando o papazinho que o outro tá comendo, mastigando e colocando no meu biquinho igual periquito, eu não vou me amadurecer, eu não vou crescer, eu não vou me expandir, eu não vou criar robustez. Então, o nosso processo evolutivo, ele é essa fase do despertar, da curiosidade, do ancorar, do expandir e do compartilhar, né? Então, a gente tem que passar por essas fases. Que se eu não passar por essas fases, eu vou continuar aqui como criança. Eu vou continuar vivendo aqui como uma criança. Então, é o momento de começar a criar novas práticas na sua vida. Então, o que o Pablo falou ontem? Que ele vai, primeiramente, quando alguém ligar para ele e falar que tem uma dificuldade, vai falar, vou orar com você. Que é o que eu estou fazendo? Vamos orar com você. Eu estou orando com você. Eu estou declarando sobre você quando nós estamos aqui nessa live. Profetizando sobre você. Sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Te trazendo direção, sabedoria, conhecimento daquilo que você precisa estreitar em você, corrigir em você. E você tomar posse disso, né? E enfim, e aí você começar a praticar. E aí ele falou, e depois que eu conversar, que eu orar com essa pessoa, ele foi lá e pegou uma pilha de livro que ele escreveu, né? Os livros que ele escreveu. E ele falou, agora, ó, você tá com problema de quê? Ah, meu problema é tal coisa. Ele lê esse livro. Ah, tô com problema de não sei o quê. Lê esse livro e esse. Então, existem livros para várias coisas. Quem tá fazendo a mentoria comigo aqui, a Rosângela, é uma das minhas pacientes que está na mentoria dos 365 dias de poder e potência. Então, é uma mentoria que eu iniciei no início do ano, onde a gente tem um grupo, onde eu alimento com ferramentas, com meditações, com informações ali, para que elas possam expandir
nos 365 dias. Então, tipo, tudo que eu adquiri nos últimos 5 anos de autoconhecimento, eu compartilhei com elas. E ali tem muitos livros. Eu sei que vai ser difícil elas conseguirem ler os que eu li em 5 anos, elas lerem em 1 ano, né? Mas estão lá para que elas possam ler, para que elas possam mudar a mente. Então, existem muitos livros. E um primeiro livro que eu deixo na mentoria, que existe um audiobook no YouTube, de 2 horinhas e meia, um audiobook super facinho, super leve, que chama O Cavaleiro Preso na Armadura. Então hoje sai dessa live e ouça esse audiobook, coloque esse audiobook e vai perceber quais são as armaduras, quais são as partes que você precisa se desprender, o que você precisa movimentar na sua vida para trazer a liberação daquilo que não está funcionando, tá bom? Um beijo, gratidão mais uma vez, obrigada pela semana maravilhosa que nós estivemos juntos e até segunda-feira às 7 da manhã no nosso Clube do Livro. Expande comigo as leis dinâmicas da oração. Um final de semana cheio de bênçãos e alegrias e muita diversão, um momento de prazer, de diversão, de alegria, tempo de qualidade. Aproveitem o final de semana para trazer diversão para a vida de vocês. Um beijo!